Bom dia, pessoal. Ainda falando sobre o Sermão do Monte, sobre os ensinamentos que Jesus deu lá no alto do monte das bem-aventuranças, a Bíblia fala assim que, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte. E então ele se assentou no alto do monte e ele passou a ensinar para os discípulos, para as multidões, essas palavras que nós estamos falando aqui. Mas o que é mais importante, que a gente deve sempre estar enfatizando, é que a mesma palavra que Jesus ensina para o rico, ele ensina para o pobre. A mesma palavra que ele ensinava para o grande, ele ensinava também para o pequeno. A mesma palavra que ele ensinava para um, ele ensinava para outro. Ou seja, a mesma palavra que ele ensina para um, ele ensina para outro. Ele não tem assim uma palavra especial, me dá uma palavra especial, não tem isso. Toda a palavra de Deus é especial. Então, a mesma palavra que ele ensina para mim obedecer, ele vai ensinar para você, presidente da República. Ele vai ensinar para o mendigo, ele vai ensinar, e dicas de passagem, né? Se ele ensina uma palavra para mim, ensina para o mendigo, quem ensinar para um presidente da República, para um rei, os reis da terra, muitos vão questionar, porque tem gente que se acha que é especial. E diante de Deus não existe essas coisas. Diante de Deus não existe isso. Então, Jesus, a mesma palavra que ele ensina que eu tenho que obedecer, o presidente tem que obedecer, o rei tem que obedecer. Quem quiser a salvação eterna da alma tem que obedecer. Ou obedece, ou tá com Deus, ou tá contra Deus. Quando a gente obedece o que está escrito, então você está com Deus. Você vai estar a favor de Jesus. Quando você retruca, quando você não quer obedecer o que está escrito, os mandamentos aqui que está escrito, então, infelizmente, você está contra Deus. E não tem uma terceira opção. Só existem essas duas opções. Então, aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, Jesus ele incita a pessoa a orar. Ele incitar, quer dizer, ele incentiva, ele, sabe, ele fala, ele dá força para a pessoa. Então, ele falou assim, no livro do capítulo 7, no versículo 7 de Mateus, no alto do monte, Jesus estava ensinando essas palavras. Ele falou essa palavra aqui, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Por que ele está falando buscar e achareis? Porque o mundo vive buscando paz, buscando sossego, buscando alegria. Não encontra, porque está buscando o lugar errado. Ele está dando a dica. Então assim, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele está exclamando isso aqui. Então ele falou, ora, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto ao vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele falou, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quer dizer, ele exclamou isso aqui, ele falou com ênfase, com certeza, que é impossível quando a gente busca a Deus, pede a Deus, bate, quer dizer, bater. Você vai bater, a porta vai saber. Então, quer dizer, você não tem esse lugar que você chega e bate, a porta já vai saber de imediato. Você tem que bater. Você tem que estar constantemente batendo. Então, quer dizer, você tem que estar constantemente falando com Deus, buscando, apresentando a Deus a sua vida, as suas queixas que você está precisando. E ele falou, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei dos profetas. Então, quer dizer, ele estava ensinando. Jesus estava ensinando para as pessoas como receber de Deus e como plantar nesse mundo. Então, quer dizer, você tem que ser prestativo. Você tem que ser prestativo, porque vai que você vai que a pessoa a pessoa é assim, ó, é aquela pessoa que só existe ela no mundo. Bom, pensa aí, só existe aquela pessoa no mundo. Na cabeça dela só tem ela no mundo. Ela é melhor que todo mundo. Ela não combina com ninguém. Ela não faz nada para ninguém.
como que ela quer receber de Deus alguma coisa? Como que ela espera receber de alguém alguma coisa? Então, você está entendendo? Então, quer dizer, é o que eu sou. Deus está olhando. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós, pessoal? Então, é isso que Deus observa. Aí a pessoa está batendo, 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 a pessoa, de repente a pessoa bate, bate, bate e ela não tem resposta. Mas quem é a pessoa que está pedindo? Quem é a pessoa que está batendo? Quem é a pessoa que está querendo receber? Será que ela tem plantado? Então é isso que ele está falando aqui. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mas cá no final ele falou, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, o que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho feito para agradar a Deus? O que eu tenho feito para agradar as pessoas que estão do meu lado? Então, quando a gente vive dessa maneira, é impossível você não colher de todos os lados. Quando você vive dessa forma, quando você é uma pessoa que socorre, quando você é uma pessoa que você tem tempo para Deus, é impossível Deus não te socorrer. É impossível Deus não te conceder o que você pede. Por quê? Porque assim é a natureza de Deus. A natureza humana, não. A natureza humana, ela é orgulhosa, ela é avarenta, ela é prepotente. Então, mas a natureza de Deus não. A natureza de Deus é essa, é plantar para colher, é dar e receber. Então, foi isso que Deus fez. Quando Deus, ele deu Jesus, quando ele pegou o filho dele e crucificou, ele estava dando o filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele abriu a porta da eternidade com Deus para o ser humano. Porque a porta da eternidade com Deus para o ser humano estava fechada. Então ele abriu essa porta através do filho dele. Ele foi o maior exemplo de humildade. Ele foi o maior exemplo dessa palavra aqui. Ele foi o maior exemplo de humildade. Ele foi o primeiro a apresentar pelas nossas vidas a melhor oferta. Ele foi o primeiro, então por isso que ele pode ensinar sobre isso aqui. E quando ele fala disso aqui, é algo que vem de Deus, que vem dele. Essa é a natureza dele. É a natureza de Deus. A natureza de Deus é abençoar. É abençoar. Então ele ensina como que a gente tem que ser com ele, como que a gente tem que ter tempo para dar para ele, como que a gente tem que ser prestativo também com as pessoas. Então isso ele ensina. Então ele fala, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mas como que uma pessoa vai bater na porta de Deus se ela está cheia de mágoa, cheia de rancor dentro dela? Ela não vai ter nem força para bater. Mágoa de um, mágoa de outro. Então, quer dizer, é complicado. Ou qualquer dentre vós, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, olha bem, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto ao vosso Pai, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tá bom, pessoal? Então tá. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro, abençoa a vida dessa pessoa. E essa palavra é muito forte, meu Pai. Essa palavra ensina a gente a ser humilde, a ser manso, a se voltar para Deus, a buscar o Senhor e a socorrer aquele que está precisando de ajuda. Eu entrego na mão do Senhor essa pessoa. O dia dela hoje, meu Pai, seja uma bênção. Que tudo que ela tenha buscado, que ela venha receber em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã para todos sempre. Pessoal, fique com Deus. Até a próxima mensagem.